Carlile Trindade é idealizadora e coordenadora do projeto Narrativas Periféricas, que resultou na publicação da HQ Narra Perifa, com histórias em quadrinhos dos participantes. Carlile é gestora cultural, mestre em comunicação e territorialidades pela UFES, autora e organizadora do e-book Cultura, Política, Trabalho e Democracia e militante do movimento Grito da Cultura. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa, nosso momento aqui na TV Alice para conversar sobre literatura. Hoje eu tenho a alegria de receber a idealizadora e coordenadora do projeto Narrativas Periféricas, que deu vida à HQ Narra Perifa, Carlile Trindade. Carlile, muito obrigada por participar do nosso programa, seja bem-vinda. Obrigada, gente, obrigada pelo espaço. Carlile, para a gente começar, essa HQ, né, que a gente está vendo aqui, nasceu de um projeto aqui aconteceu aqui na Grande Vitória. Eu queria que você primeiro explicasse para a gente o que é esse projeto, como que ele surgiu, né, como que ele foi desenvolvido. A HQ vem do projeto Narrativas Periféricas, que é um projeto que durou 7 meses, com foco nos quadrinhos, basicamente, mas também nas artes visuais, no audiovisual, né? Então a gente começou com uma formação em quadrinhos, nós formamos 30 alunos, depois a gente fez as gibitecas, que são as bibliotecas só de gibis dentro das unidades socioeducativas, foram 14. E depois a gente contratou parte dos alunos para dar oficina dentro das unidades socioeducativas e na aldeia Caieiras Velhas, porque a gente também tinha aluna da aldeia. E durante todo esse processo a gente filmou, que deu vida à websérie, né? E também, resultado, a HQ. E qual era o público do projeto, que o projeto era direcionado a que tipo de público? Basicamente, todo o projeto é destinado à juventude, né, preta, periférica, LGBT, pessoas com deficiência, neurodivergentes, e juventude encarcerada e sobrevivente do cárcere também. Esse era o público principal assim, do projeto. Mulheres negras. E como foi feita a seleção dos alunos que iriam participar? E foi difícil, né? Porque nós tivemos aí 94 inscrições válidas, e aí desses 94, com um talento incrível, a gente selecionou, os professores educadores ajudaram a fazer esse processo, a gente selecionou 30, assim. Então tinha que ter essa noção básica de desenho, era um requisito para poder estar, a partir de 14 anos, e foi um sucesso, assim, porque eu acho que dava para selecionar até mais, 50 ou mais. E muitos interessados, né? Que coisa boa, assim, no projeto. E, assim, eu estava lendo a HQ antes da gente começar o programa, e no final tem a fotinha, os dados de cada participante, né? E é muito interessante ver a pluralidade, a diversidade de quem participou desse projeto, né? E a importância, assim, queria que você falasse pra gente da importância de dar voz, de dar visibilidade para esse público. Eu acho que quando a gente fala de narrativas periféricas, a gente está falando de periferia para além do território, né? Não só o território, mas as identidades, os corpos, por isso é tão plural o projeto, né? Que a gente realmente conseguiu chegar a todo mundo que compõe essa pluralidade, né? Que na verdade é a gente, né? E que normalmente não tem visibilidade, não consegue espaço para divulgar o trabalho, para desenvolver. Então eu acho que a HQ é uma vitrine para esses novos quadrinistas, essa nova geração que vem muito potente, assim, né? Embora a gente tivesse ali alunos de 14 até 40 anos, que não tinham limite, né? Mas é uma vitrine desses novos quadrinistas, mas dentro de uma lógica da periferia, que normalmente não está na dinâmica social, né? Que os quadrinhos acabaram sendo, por muito tempo, uma plataforma um pouco elitista, né? Um pouco mais branca. Então, eu acho que é dar oportunidade para quem vem da periferia, porque a gente consome quadrinhos, a gente consome literatura. Então, acho que foi essa possibilidade. E todos já tinham uma bagagem, assim, já sabiam um pouco de desenho, de escrita? Como é que foi isso? Sim, eu acho que o desafio maior é contar o roteiro, que eu acho que construir a história, né? Acho que é uma dificuldade de modo geral, assim, que a gente percebe que a gente vai com o projeto nas escolas também, né, dentro das unidades socioeducativas. Mas, basicamente, o desenho era requisito. Então, todo mundo desenhava já muito bem, já eram super feras, assim, no desenho, assim. Que tipo de apoio eles receberam para poder desenvolver esse projeto, material e tudo, porque precisa de muita coisa, né, para produzir. Então, a gente tinha essa preocupação. Como a gente estava fazendo um projeto para esse público, a gente tinha que garantir estrutura, né? Porque a gente está falando de um público que às vezes não acessa o recurso, né? Que não tem estrutura para poder desenvolver algum trabalho. Então, eles tinham toda a estrutura na formação. Eles receberam ajuda de custo,
para se deslocar. Eles tinham 4 refeições ao dia, então a gente se encontrou foram 6 encontros, 5 sábados e 1 domingo. Então ao longo do dia eles tinham 4 refeições. Eles receberam um kit de desenho profissional, com lápis de cor de 60 cores aquarelável, bloco de desenho, nanquim, enfim, uma série de materiais para o pontapé, para esse começo assim de como eu começo a desenhar. Além disso, todo mundo ganhou certificado. E todos que concluíram fizeram parte da HQ, junto com os educadores também, que também estão na HQ, né? E 12 foram selecionados para dar oficina, ou seja, a formação dava estrutura para eles se desenvolverem como profissionais e também a parte deles foi contratada para atuar nas oficinas depois, assim. Então era meio que completinho, a gente entregava já tudo muito completinho. E além da formação profissional, né, de toda essa estrutura e da bagagem que eles receberam, o que você pôde observar assim, de frutos na vida dessas pessoas que participaram do projeto, né? Que tipo de relato você pode trazer para a gente? Vários, assim. A gente tem um bastidor incrível, assim. Quem viveu na Raperifa se apaixonou, porque foi uma vivência potente para todo mundo, transformadora, assim. Eu acho que isso é tudo muito incrível, essa possibilidade. Dizer que não enfim, você leviana, é óbvio que ter material, ter trabalho é importante. Mas a sensação de pertencimento. No final da formação, um pai e uma mãe de um aluno neurodivergente, como é o autista, virar e dizer: meu filho fez amigos. Isso é muito, muito forte ouvir, né? Porque é o que a gente fala na série, né? Quem não conhece uma criança autista não sabe quais são as dificuldades. Então, fazer amigo aos 18 anos, então isso é muito potente. Se sentir pertencente, estar ali dentro. A nossa aluna Dani, que é indígena, né? A primeira vez que ela veio para a cidade de Vitória, e ela dizia: é todo mundo diferente, e ao mesmo tempo a gente se encontra nessa diferença, a gente é igual. Então, eu acho que é isso, a sensação de aqui cabe todo mundo, aqui pode entrar todo mundo, a gente pertence a esse lugar. Era um lugar seguro. Eu acho que isso é muito valioso. E aí, dar essa visibilidade para essas identidades foi muito potente, assim, né? Eles dão entrevista, eles participam de programas, enfim, estão voando aí. E na obra tem as histórias em quadrinhos, elas abordam diferentes temas, né? Tem um pouco de luto, de resistência feminina, fala da injustiça social. E eu queria que você falasse um pouco mais pra gente desses temas, do que a gente encontra dentro da HQ na Raperifa. A gente teve um cuidado nessa formação de pensar a construção dessas narrativas, né? Somada ao repertório de cada aluno que estava chegando ali. Então, cada um vinha com o seu repertório, com o seu histórico, né? A partir do seu lugar. Então, as histórias eram construídas a partir dessa compreensão. Então, a gente, logo no começo da formação, a gente teve uma aula ali de construção de narrativas, né, uma visão mais ampla, social, de todas as questões. Então, eu acho que eles trouxeram muito parte deles para o que eles produziram nas histórias, sabe? Então, é a vivência deles, é o luto deles, são as histórias a partir da identidade deles. Então, eu acho que é um universo, como eu falo na abertura, assim, é um universo particular de cada um. Vocês vão poder conhecer cada um a partir da história que eles criaram, assim, que é tão diversa, tão plural, quanto eles são também. Então, e não teve nenhum direcionamento, eles ficaram livres para criar a história que eles quisessem criar. Eles estão mostrando o que eles querem mostrar, isso é muito importante, sabe? E isso deve trazer uma satisfação muito grande para eles, né? Poder ter essa voz, ter essa liberdade para criar do jeito que eles sentem necessidade. E publicar não é uma coisa simples, né? Você ter uma HQ publicada por uma editora, né? Então não é uma coisa simples de se fazer. Muitos têm sonho de fazer a própria HQ, né? Então eu acho que é uma possibilidade, sim, de se ver, de ser visto, né? De ver o trabalho ganhando visibilidade. Eu acho que é muito potente, assim. Com certeza. E você falou dessa questão da formação narrativa e tudo. Fala um pouco pra gente também dos educadores, né? De quem deu essa formação no projeto para os participantes. A gente teve esse cuidado também de pensar quem daria, porque é um universo muito majoritariamente masculino, os quadrinhos, né? Como eu falei, é um universo mais elitizado, mais dos homens, né? Então, a gente já mudou muito esse cenário no Brasil como um todo, né? E aqui não é diferente. Mas a gente pensou, os educadores tinham que ter essa pluralidade também. Então, a gente tinha educador com deficiência, né, que fala a partir desse processo de inclusão. A gente tinha educadoras mulheres negras que falam dessas questões, né, de como é ser mulher negra na sociedade, né. Nós trouxemos um professor de João Pessoa, né, que vem do Nordeste, então é um jovem quadrinista, né, da nova geração, muito, muito potente,
que é referência para muitos dos jovens. Então, assim, eu acho que os professores e educadores, eles tinham que ter a mesma pluralidade que os alunos, para dialogar, para ter o que trocar. Então, os educadores também eram muito diversos e cada um com uma bagagem específica, que a gente foi fazendo uma costura na formação para que no final eles compreendessem mesmo. Porque não é fácil essa arte dos quadrinhos, tá? É uma coisa bem complexa de ser feita, não é uma coisa simples, a gente sempre acha, é só desenhar. Não, é um roteiro a partir de quadros, então é todo muito complexo, né? Que mensagem que você vai passar. Então, foi isso que eles aprenderam ao longo das aulas, assim. Foram quantas aulas a duração, assim, desse Foram curso? 6 encontros no total, sendo 5 sábados e 1 domingo. Eles entravam 9 da manhã e saíam 17 horas. Era uma assim. imersão mesmo. Era uma imersão e ninguém faltava. A gente selecionou 30, dos 30, 26 foram até o final. Então, assim, só porque realmente tiveram questões que foi inevitável não dar continuidade à formação. Mas, no geral, ninguém queria ir embora. A gente, inclusive, querem permanecer, né? Que continue o projeto. E o projeto vai continuar? Como é que vai ser essa questão? Esse projeto é um projeto que foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, foi patrocinado pela TAG, com apoio da IASES, apoio da Secretaria de Cultura de Vitória, né, e da Associação Indígena Tupiniquim Guarani. Então, depende de recurso para acontecer. E a gente sabe que na cultura, embora a gente esteja num momento muito bom em termos de financiamento e recursos, nem sempre a gente consegue. Então, a gente está na batalha, sim, é nosso desejo realizar, mas depende de recurso, né? E por isso que é tão importante, assim, esses projetos de investimento na cultura, investimento nas artes, né? Garantir esse direito à cultura. Uhum. Nesse sentido, né, como você citou, esse investimento, por exemplo, da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, né, que viabilizou o projeto, como que você avalia esse cenário de política pública, de políticas públicas para a cultura hoje, assim? Eu acho que a gente está num cenário bem melhor, né? A gente veio de um período de desmonte, né, completo, de todas as políticas públicas, do Ministério, que foi de novo extinto, né? A gente já passou por isso ao longo da história. Eu acho que a gente está num momento favorável de recuperação, né, de criação de novas políticas. A gente, numa política estadual, ter uma lei de incentivo, movimenta o mercado, sim, né? Mas a gente precisa de alguns ajustes, fazer chegar a mais gente, né? Fazer democratizar esse recurso, democratizar o acesso à cultura, né, que é muito importante. Então, a nossa luta, e a minha luta, porque eu também atuo na militância da cultura, é essa, fazer chegar cada vez a mais pessoas, a mais corpos, a mais identidades, né? Esse recurso, não só o recurso, mas a estrutura também, para que isso seja feita, né? Como eu falo, a gente não faz só cultura, né? A gente fez uma formação em que a gente tinha toda uma estrutura e não é fácil garantir essa estrutura, mas ela é necessária para que esse projeto ele aconteça. Então, eu acho assim, a gente está num cenário promissor, tanto federal, estadual. A nossa única dificuldade são os cenários de cidade mesmo, né? As cidades é que a gente costuma dizer que são os gargalos, assim, que são os entraves que a gente tem, as dificuldades, porque nem toda a cidade tem uma pasta só da cultura, né, dentro da prefeitura. Então, é uma batalha que a gente faz diária, de brigar para que isso seja garantido. Uma coisa constante. Constante, Acho que quem trabalha na cultura é cíclico, assim, é uma luta eterna, né? Mas a gente continua, porque acho que a gente não sabe fazer outra coisa, né? A gente só sabe fazer isso. Isso é muito bom, ainda bem que tem gente bom. para atuar nessa área, né? Carlile, eu vou te pedir licença só um pouquinho para a gente fazer uma pequena pausa. A gente vai agora para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente já volta com o programa Dedo de Prosa. De volta com o programa Dedo de Prosa. Hoje eu recebo a coordenadora do projeto Narrativas Periféricas, que deu vida à HQ Narra Perifa, Carlile Trindade. Carlile, a gente estava conversando sobre a questão do incentivo, né, público para a área da cultura, e você falando, né, dessa luta constante, e você é militante nessa área, né? Você faz parte do Grito da Cultura. Isso, militante. E o que é o Grito? Se a gente entrar um pouquinho, só para entender assim, um pouco da sua vivência, né? Até para entender como que veio todo esse processo, o projeto e tudo. O que é um pouco do Grito da Cultura? Explica para a gente essa sua luta. Uhum. O Grito, ele nasce do desespero, né, gente? Nós que somos trabalhadores da cultura, né, a gente vinha da pandemia, um período em que
Eu falo que as estruturas das políticas públicas foram ruídas, assim, foram o chão. Então, a gente não tinha mesmo trabalho, né? E aí, quando a gente começa a passar da pandemia, a gente começa a dizer, olha, precisa ser feito alguma coisa para recuperar o setor, porque a gente está há muito tempo sem trabalho, né? E como é que vai ser esse retorno pós-pandêmico? Então, foi num cenário de desmonte das políticas públicas em Vitória, na cidade de Vitória, para a gente entender que a gente está falando da capital do estado, né? A gente não está falando da referência quando se fala do Estado, né? Que sempre esteve na vanguarda da política pública, lei de incentivo, e de repente a gente se vê sem nada. Então o grito sai é um grito mesmo, de desespero, assim, de vamos para a rua porque a gente tem que fazer uma coisa. E nasce na rua, na manifestação, a gente se organiza, e hoje aí com mais de 2 anos a gente se transforma no movimento social, avança estadualmente, começamos a engatear nesse processo de estadualizar o movimento, né? Porque não é fácil fazer esse levante, porque a gente está falando de trabalhador da cultura, mas é uma localização um pouco difícil, assim, né? Porque as pessoas não reconhecem a gente como trabalhador e como trabalhadora, né? Então, nem mesmo quem trabalha na cultura se reconhece como trabalhadora e trabalhador. Então, é sempre aquela pessoa, vai lá botar uma música, vai lá fazer um som, vai lá organizar, vai lá agitar. Não, é o nosso trabalho. Então, eu acho que é um processo que a gente entende que vai demorar um tempo para que as pessoas compreendam essa importância, mas é essa luta da gente ser visto como trabalhador, o nosso trabalho ser valorizado, brigar por políticas públicas, e aí é pelo trabalho digno, mas também pelo direito à cultura, porque a gente entende, né? Gilberto Gil falava isso, né? A cultura é ordinária, não é extraordinária, ela tem que estar na ordem do dia, né? Então a nossa luta é por isso, para que a cultura seja assim, como arroz, feijão, como ele fala, também esteja à mesa, sabe? Acessando, todo mundo tem acesso à cultura, assim. E é isso que você faz com o projeto, né? Permitir esse acesso a um público que muitas vezes é inviabilizado, é excluído, né? Exatamente. Eu acho que todos os meus projetos são nesse sentido. Eu não faço, é de onde eu venho, né? Eu venho da periferia, da favela, uma mulher preta, né? Que, enfim, tive algumas vantagens, alguns direitos garantidos que deveriam ser direitos para todo mundo, né? E alcancei alguns lugares. Então, agora eu retorno e digo, não, agora eu vou puxar mais gente para isso, né? Então, acho que os projetos que eu faço são nesse sentido, assim, né? De dar voz para as pessoas como eu. E não é porque não tem potências por aí, né? É porque elas não têm oportunidade de mostrar. Não é que só tem um ou outro, é porque as pessoas não chegam aos lugares, né? E muitas vezes é um processo de muita violência para a gente ocupar alguns espaços, assim. Então, acho que meus projetos eles nascem dessa necessidade que eu falo, de criar lugares seguros, onde a gente possa fazer a nossa arte, as nossas manifestações, em que a gente desenvolva o nosso trabalho, assim. Carlile, e o processo do projeto como um todo foi registrado em uma websérie, né, com 4 episódios. Está disponível no YouTube já, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da ideia também de registrar isso tudo, de registrar essa formação dos participantes do projeto e como foi essa experiência. Foi incrível, porque assim, a gente sabia que seria muito potente, né? E aí a gente precisava fazer um registro disso, isso precisava ficar registrado. A gente estava falando de um projeto que acontecia dentro do cárcere e fora do cárcere. Então, como é que funcionaria? Então, a equipe de produção, que é a Cara Tapa, responsável, Cara Tapa Filmes, né, o judeu que é o diretor da websérie, acompanhou o projeto, fez o projeto com a gente. Então, filmaram o tempo todo o projeto e a proposta era mostrar isso, para quem não participou do projeto, pudesse conhecer o projeto a partir da websérie. Então, a websérie, assim, ela é super sensível em mostrar realmente o que aconteceu naqueles dias todos de trabalho que nós tivemos. Então, a gente filmou, foram 4 episódios, em torno de quase de 20, 25 minutos, quase o completo, todos, né, juntos. Está disponível no YouTube, porque a minha premissa é deixar tudo disponível, né? Assim como a HQ está disponível, a websérie está disponível. E é isso, conta a nossa história. E é bacana porque a websérie ela não tem um protagonista. Todo mundo é grande dentro da websérie, todo mundo é protagonista desse processo. A gente não está falando de uma história, por isso que é narrativas periféricas, porque realmente são várias histórias, partindo do mesmo lugar, né? Que é esse lugar da periferia. Bacana. E você falou da HQ também está disponível, já devia ter te perguntado antes, peço desculpa. Como que o público tem acesso a essa obra, né? Como que a gente pode encontrá-la? Isso, a HQ está no nosso perfil, né? O @narraperifa no Instagram,
que aí tem um link, é só baixar, ela está disponível gratuitamente para baixar. A impressa é que a gente fez só uma parte para entregar para a equipe, para os jovens, né, que participaram, mas está disponível para download. E eles devem ter ficado numa satisfação de ver essa publicação que está tão bonita, né? Eu acho que se vê, né, ver o seu trabalho ali. Eles abriram quando viram e viram no último dia, que foi no último, na verdade na última ação, né, que foi o evento, onde a gente se encontrou para assistir a série e se encontrou para ver a HQ. Então, quando eles pegaram na mão, eles ficaram encantados. E aí eu sou quadrinista mesmo, então é isso. Eu acho que é materializar um sonho, né? Acho que de todo mundo, assim, né? Um sonho que foi meu, esse projeto, ele nasce de um sonho. Lá atrás, quando eu tinha em torno de 9 anos, eu tinha acesso à biblioteca na minha rua. Eu moro no morro. E aí uma vizinha tinha uma biblioteca na casa dela. E aí eu tive a minha infância toda a possibilidade de estar dentro de uma biblioteca. Eu lia muito e era apaixonada por quadrinhos. E aí eu vi uma galera se movimentando no Twitter, vamos fazer uma Comic Con da favela. Eu falei, é isso, é esse lugar que a gente, porque tem outros espaços e eventos que a gente não tem muita relação com eles, né? E aí eu vi essa movimentação, eu falei, é isso. E agora a gente vai sair montando espaços de leitura por aí, vai ser nossa meta de vida. Que bacana. E você falou de montar espaços de leitura, um dos pontos do projeto é justamente a parceria com o IASES, né, com o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, que foi um processo de construção de gibitecas, não é isso? Explica um pouquinho pra gente como que foi. A gente construiu 14 gibitecas nas 12 unidades socioeducativas em todo o estado, viajando para Linhares, Cachoeiro e aqui na Grande Vitória também. As gibitecas são espaços de leitura, são bibliotecas específicas de gibis, mas tinham gibis, fanzines da Juventude Preta Periférica da Grande Vitória e tinha também cordel, vieram cordéis de Tocantins para compor esse acervo. Além do acervo, cada gibiteca recebeu uma pintura de um artista visual, né? Foram 11 artistas homens e uma artista mulher e eles também tiveram uma homenagem, cada gibiteca tem um nome de cada um desses artistas que pintou. E aí tinha mobiliário, puff, né? Fizemos um lounge assim. E aí foi muito bacana, porque, pensa, dentro do cárcere, de repente você vê um pontinho colorido, com vida. Bonito. Com pintura, com uma arte. Então, os jovens, a ideia era garantir para a juventude, porque a gente fala de juventude periférica, a gente está falando de uma juventude que é encarcerada. Então, a ideia era garantir direito à cultura para essa juventude primeiro, antes de qualquer coisa. E agora a gente tem paz para fazer qualquer outra ação do projeto. Na segunda edição, a gente conseguiu garantir esse direito, a gente conseguiu garantir lá dentro. Então, foi muito bacana. E eles participaram da pintura, os jovens. Então, tem jovem que pintou quase que completamente, tem jovem que ajudou ali nos detalhes. Eles estão com o nome também, junto com o nome do artista. Foi um processo muito incrível, assim. Acho que não tinha como entrar nesses espaços e não sair transformado, assim, né? Enfim, várias lembranças, eu imagino. Várias emoções, assim. E eles receberam, então, muito bem o projeto? Muito bem. A gente não teve resistência nem da equipe das unidades socioeducativas. Eu acho que todo mundo estava tão ávido por alguma ação nesse sentido, né? Que quando a gente chegou, todo mundo, não, a gente quer, eles buscam quadrinhos, a gente quer fazer isso, venham. Então, assim, foi super receptivo. Mas é um lugar diferente da nossa realidade, principalmente de quem é artista, que pinta na rua, né? Imagina, ficar dentro do cárcere pintando por uma semana, né? Ou mais de uma semana. Então, não era uma vivência fácil estar ali dentro, né? E eram os nossos, né? Tinha artista que entrava lá e falava, facilmente eu estaria nesse lugar, se não fosse o grafite, se não fosse a pintura. Então, quando a gente entrava lá, eram dos nossos que estavam lá, né? Então, tinha essa identificação. E a gente fazia fotos e vídeos desde de costas, artista e os jovens pintando. Era a mesma coisa, né? Era a gente ali também, poderia ser a gente ali, embora não fosse nesse momento. Então, era muito potente passar, era doloroso, mas ao mesmo tempo era muito enriquecedor, assim. Acho que foi uma entrega de todo mundo nesse projeto. Essa parte com os jovens do sistema socioeducativo, essa parte também está na websérie? Tá, todas as etapas. E foi um desafio, porque imagina, filmar quem não pode ser revelado, né? Porque a gente não borra o rosto dos jovens, né? Essa não é a narrativa que a gente conta, que é normalmente a narrativa de criminalização, a gente não faz isso. Então a gente filmava muito algumas partes como a mão, porque a mão representava a liberdade, a mão pintando, a mão desenhando. Então, durante as oficinas, a gente filmava, fotografava a mão dos jovens pintando, né, de costas, como eu falei.
Porque o que importava para a gente era registrar aquele momento de liberdade mesmo, de ideias, né, dentro daquela privação ali de liberdade. Carlile, e você desenvolve tantas atividades, né? Você é gestora cultural, militante nessa área cultural, é autora, né? Tá na vida acadêmica também. Como todas essas atividades, todos esses papéis se mesclam assim e te ajudam a seguir nesse caminho? Eu acho que tudo soma, né? Eu acho que tudo vai entrando na vida por algum motivo, assim, né? Eu venho de um caminhar, assim, de uma educação formal e não formal, né? De encontrar lugares de educação fora da formalidade, assim. E aí eu entro na academia e absorvo um pouco de conteúdo mais crítico, mas já com o meu repertório que, né, combatia algumas coisas. Eu acho que tudo soma. Mas eu acho que a principal formação que eu tenho é de onde eu venho, que aí não dá para esquecer quem eu sou, que me dá a minha base para sustentação. É de lá que eu vejo, né, a realidade, é lá que eu vejo o que está acontecendo. Então, quando eu vou acessando esses espaços, eles são para somar ao que eu já tenho e poder desenvolver o que eu gostaria de fazer, né? E você falou do lugar de onde você vem e da questão da sua infância, que você sempre teve contato, né, com a literatura, graças à sua vizinha que montou essa biblioteca. Que ideia genial que ela teve, né? Mas de ter acesso mesmo, né? E assim, como é a sua relação com a literatura, de um modo geral? Isso é muito bacana, porque a gente perdeu isso das bibliotecas comunitárias, né? Isso está sendo resgatado, né? Isso é um valor incrível, né? Imagina as crianças terem acesso à biblioteca na rua. A mesma coisa é a lógica do cinema na rua. Enfim, a gente está perdendo um pouco essa vida comunitária e eu acho que isso está sendo resgatado, sabe? Nessas ações. E eu lia muito. Sempre li muito, né? Aí eu digo que agora, depois da pandemia, que a gente fala que a gente deu um pouco de... deu um desacerto, assim, que acho que todo mundo ficou um pouco ausente, assim, né? Qualquer processo que envolva muito tempo, a gente fica um pouco mais ansioso. Mas a minha vida é lendo, né? E depois consumindo aquilo relacionado à academia, né? Que voltado muito para o mestrado, né? E aí resgatando os quadrinhos na minha vida, enfim, é uma paixão, assim. E poder montar espaço de leitura, imagina, eu queria montar na minha casa uma sala. E aí eu estava fazendo um projeto entregando 14. Olha que loucura. Então, assim, é lindo, gente. E é importante resgatar mesmo, né, esse papel da literatura. Carlile, eu quero te agradecer. Infelizmente, nosso tempo acabou, nosso papo está tão gostoso. Eu te agradeço muito por participar aqui do Dedo de Prosa e te parabenizo. Parabéns pela iniciativa e que muitos frutos no seu caminho. Muito sucesso. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Esse foi mais um Dedo de Prosa. Muito obrigada a você também pela companhia. Continue ligado na nossa programação TV Alice, mais perto de você.